Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou falar um pouco das vantagens e das desvantagens de morar no exterior. Então, como vocês sabem, eu já morei fora antes do Canadá, eu morei na Alemanha também por 7 anos. Então, quando eu falo agora sobre essa experiência, no caso não é só o Canadá, tá? É a experiência que eu tenho de morar fora do Brasil. Então, vamos começar com vamos chamar um pouco de desvantagem que é morar fora. Bom, então, primeiro de tudo, eu diria que é o fato de você abandonar o país que você nasceu. Eu acho que ninguém em sã consciência vai abandonar o seu país para procurar uma coisa pior. Então, você sai em busca de coisas melhores. A partir do momento que você tem isso na cabeça, isso quer dizer que o país que você nasceu, infelizmente, não está entre os melhores para morar. Isso de modo geral. Okay? Então, o fato de você abandonar já é uma decisão difícil, assim, eu acho que é uma desvantagem. Porque, teoricamente, você poderia ficar no teu país, levar uma vida boa, ter todos os serviços à tua disposição, ter sua família ao lado, ter seus amigos. Você não precisa aprender uma nova língua, você não precisa aprender novos costumes, tradições, culturas, etc. Isso para dizer que não que tudo isso não seja inovador e que não seja bom, mas assim, ter que aprender isso devido ao fato de você sair do país, vamos dizer assim, se torna quase uma obrigação. Isso eu estou falando para pessoas que estão imigrando, não com visto de trabalho, não com estudantes, não como turismo, nada. É imigração, tipo, eu estou indo para morar. Então, a primeira coisa é você ter que deixar o país que você nasceu, que teoricamente as raízes estão lá. A segunda coisa, como eu já citei, você tem que... A primeira coisa que você tem que fazer é aprender o idioma do país que você vai nascer, do que você vai morar. A não ser que você vá para Portugal. Mas, como não é o meu caso, então eu adoro aprender línguas, etc. Mas assim, uma coisa que não contam em aprender línguas, porque assim, é tudo muito bonito quando você está na escola de línguas no Brasil e ouve falar das coisas, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, é tudo legal, e o professor daí te desafia, olha, mas quando você estiver em tal lugar, não esqueça de falar assim, porque aí eles vão responder não sei o quê, e daí você continua a conversa, ou então vamos simular uma conversa agora, você estando no açougue, não sei o quê, ou sei lá onde. Então assim, na verdade, você fazendo isso, lógico que é interessante, mas assim, não é o desafio real, né? Tipo, não é... Você não vai chegar no meio da conversação aqui no Canadá, falando em francês com alguém, aí você interrompe e fala assim, em português, puta, como é que é mesmo aquela palavra e tal? E pergunta pra pessoa pra te ajudar e tal, e a pessoa vai te ajudar em português. Ah, é verdade, então vamos continuar. Não é. Então, assim, existem situações, por exemplo, oficiais, quando você está num departamento público, você tem que fazer um documento, você tem que fazer alguma coisa séria, tipo, falar para um advogado, falar com um contador, falar com sei lá quem, ou mesmo quando você já está trabalhando, que você, no meu caso, eu trabalho com fornecedores, ou eu sou coordenador de compras de uma empresa, então eu tenho que falar com compradores, com fornecedores, os compradores da minha equipe, óbvio, eu também falo. Mas
Quando você fala com os fornecedores, você tem que se virar. Não dá para chegar e falar pro cara assim, a cada 10 palavras, fala assim, não, mas que palavra, como é que chama aquilo lá mesmo? Não, isso, como é que chama então? Como é que era o nome mesmo disso aqui? Meu, ou você sabe ou você não sabe, senão você não consegue chegar nesse nível de trabalho, nesse nível de desenvoltura. Então, assim, o aprender a língua é bacana, mas, assim, é difícil, porque, obviamente, que tem palavras em português, eu tenho certeza, palavras em português. Se alguém chegar e falar uma palavra pra mim, eu vou falar assim, caraca, eu nunca ouvi falar essa palavra e eu não faço a mínima ideia do que ela significa. Agora você imagina alguém falando em outro idioma, qualquer que seja, uma palavra que para ela é corriqueira e que você nunca ouviu falar antes na tua vida e que você tem que encaixar a palavra no contexto da tua conversa. Então, assim, é desafiante, eu gosto, mas é uma desvantagem. Não tem como dizer que não. E outra, com relação à língua, você vai. Muitas vezes você está falando o português com alguém, e daí você começa, às vezes, a fazer declinação de verbos na língua que você. Na língua do país que você mora. Então, o que eu percebo, por exemplo, é a minha filha. Como ela não foi alfabetizada em português, mas sim em francês, mas a gente fala português em casa, então, óbvio, ela tem um vocabulário muito bom, ela se desenvolve, ela não tem sotaque, quer dizer, eu acho que ela não tem, mas as pessoas dizem que sim. Mas ela se desenvolve em português facilmente, ela vai pro Brasil, conversa com todo mundo, não tem problema. Mas assim, tem palavras que ela não conhece, porque ela é uma criança, então ela não tem um vocabulário desenvolvido a esse ponto. Então o que acontece? Tem muitas palavras que ela não sabe em português, então ela chuta o francês no meio mesmo. Tipo a palavra em francês. Ou então ela inventa uma palavra e combina com o português, assim, tipo. Palavras que começam em português, mas que a terminação é francesa, por exemplo. Então, existe muito isso, e às vezes para nós também dá uns brancos, os adultos, eu digo, de você tá falando uma coisa e de repente é uma palavra que você fala bastante em francês e que, tipo, você fala em português, né, essa palavra sai normal em francês. Então, aos poucos você vai perdendo um pouco da tua língua. E assim, o que eu acho é que por mais que você fale bem a língua do país que você mora, eu acho que você nunca vai estar perfeito do jeito que as pessoas falam a própria língua. Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre vai estar um pouco abaixo. Pode estar falando muito bem, quase perfeito, mas sempre tem alguns detalhes, expressões usadas. Por exemplo, você chega aqui, às vezes você escuta programas humorísticos, ou as pessoas contam piada pra você, e você fica assim, não porque você não entendeu o que eles quiseram dizer, mas é que não faz sentido porque de repente eles pegam um contexto cultural deles, tipo, a gente ouvia essa piada desde criança e continuou contando, só que eu tô aqui há 7 anos, eu nunca ouvi essa piada antes. E tipo, pra mim não faz sentido porque eu não tenho referência, então fica aquele negócio, tá, mas qual é a piada, qual é a graça? Aí eles vão explicar, ah não, é porque tinha um cara que fazia um show assim, você não sabe isso, não sei o quê, tipo, não. Ah, porque ele aparecia na televisão na década de 80. Tá, mas na década de 80 eu tava no Brasil, não tem como eu saber certas coisas, entende? Não tem como também sair pesquisando tudo. Ah, eu vou aprender toda a cultura agora, porque você tem outras coisas para fazer, não dá para ocupar teu tempo fazendo só isso. Então, são desvantagens. Com relação, por exemplo, à comida. Essa é uma coisa que aqui no Quebec, especialmente, é triste. Infelizmente, a comida aqui não é boa. Infelizmente, o Quebec, eles não têm, vamos dizer assim, um prato típico. Ah, você vai falar, tem, quem conhece vai falar, tem, Peter, tem a poutine. Meu,
tem a poutine. O que mais que tem? Tem o pâté chinois, que é tipo... É uma massa... Um pâté chinois, a tradução seria massa chinesa. Massa chinesa é tipo uma massa com carne dentro. Então, tipo assim, é muito pobre a questão da culinária aqui. Por quê? Porque o hemisfério norte, a culinária é baseada na batata. Então, assim, muitos pratos aqui são feitos à base de batata. A segunda coisa, que o Quebec sempre foi muito pobre. Tipo, o início da colonização sempre foi muito pobre. Então, assim, quem é pobre não tem comida diversificada para comer. Vai no básico, e essa é a comida básica. É a mesma coisa, agora me perdoam os italianos aí, mas tipo, comer polenta e frango. Tipo, ah, é gostoso? É. Mas tipo, é uma comida pobre. Tipo, pobre no sentido assim, não é cara, entende? Então, é a mesma coisa que se reflete aqui no Quebec. Você vai em restaurantes, lógico, aí você vai num restaurante tailandês, você vai ter comida tailandesa. Você vai num restaurante tal. Mas aqui, o problema é, nos restaurantes, vamos chamar normais, você encontra sempre o mesmo cardápio, não importa. É hambúrguer, ou sanduíche, pizza, poutine, batata frita, e frango. Frango, frango, frango. Então, assim, a comida é baseada nisso. Aí você fala, ah, mas dá pra fazer muita coisa. Sim, só que eles não fazem. Como no Brasil, por exemplo, você inventa coisas, uau. Você mistura coisas, você faz... Isso não existe aqui no Quebec ainda. A imigração aqui tem muito pouco tempo. Então, eu imagino que uma certa altura a mistura vai ser maior e aí vai ter realmente comidas mais diversificadas, sabores. Eles são muito fechados também. Para eles experimentarem alguma coisa, muitas vezes é difícil. Eu não estou falando daquela pessoa que mora, que é Quebec, que é canadense, que viaja e experimenta. Eu estou falando do cara aqui que trabalha, que não sai da cidade e tal, que é a maioria das pessoas. Às vezes você leva um negócio, os caras já torcem, tipo, nossa, o que você está fazendo aí? O que é isso? Tipo, já é aquela rejeição imediata, entende? Então eles são muito fechados porque eles não conhecem. Outra coisa que eu acho que é difícil é, por exemplo, no Brasil, você pode não conhecer as pessoas, pode não conhecer direito as pessoas, pode ser um desconhecido às vezes, mas a hospitalidade brasileira não tem como negar que é muito boa. Aqui eles são muito educados. Eles sentem compaixão também, é óbvio, todo ser humano sente, tal. Mas assim, a forma de demonstrar é diferente. Então, às vezes, você está numa situação difícil ou muito boa e você quer se expressar, tipo, você quer dar um beijo em alguém, você quer abraçar alguém, você quer pular, ou você quer chorar e tal. Meu, eles não se comovem com isso. Eles podem se comover internamente, mas eles não vão demonstrar isso, no tipo, te abraçando e chorando junto e rindo junto e tal. É aquele negócio mais contido, assim. Então, óbvio que essas desvantagens que eu tô falando são vantagens no Brasil. Tipo, eu considero a culinária brasileira... Pra mim tem, 5 culinárias que são as top 5 no mundo. A brasileira com certeza tá entre as 5. Ah, é a primeira, é a quinta, é a terceira, não interessa. São as 5 que pra mim eu considero como das melhores no mundo. Então assim, a comida brasileira é muito boa, muito diversificada, de região para região você tem. Aqui no Canadá, como eu falei, você está aqui em Quebec, que fala francês, que foi colonizado por franceses, tem a poutine. Você vai para Toronto, que é uma cidade grande, etc., você tem poutine também. Mas você não tem um prato da região, que é outra região. É inglesa. Você vai para Vancouver, que é do outro lado do Canadá, você vai ter poutine também para comer. Então, assim, não tem aquela diversidade, tipo...
Qual é o prato típico de Vancouver? É poutine. Fala, caraca. Mas isso tem em Quebec. Não, é porque é do Canadá. Arroz e feijão e churrasco também, Peter. Fala, cara, mas olha as diferenças de feijoadas que se pode fazer de jeitos diferentes e churrasco de formas diferentes, cortes de carne, temperos diferentes. A poutine é poutine, cara, não muda. Tipo, é aquele caldo, é aquela batata, é aquele queijo e acabou. Tem uns que põem carninha dentro, tem outros que põem salsicha dentro e tal. Mas assim, é muito pouco, entende? Não é uma mudança drástica. Desvantagens são essas, e lógico, aí você vai ver as vantagens do lado brasileiro, né? Então, comida é boa, música, música brasileira dá de 10 na música quebecois, que aqui é muito música francesa, então assim, só que não é música deles, não é música importada da França, tipo cantores franceses, etc. Mas assim, a música quebecois não existe praticamente, é uma música tipo como se fosse música de São João, assim. Outra coisa que eu vejo aqui, então essa questão da cultura das músicas, a música brasileira que eu tô falando, eu não tô falando de Anitta, Pablo Vittar, tá? Quem gosta, por mim, mas eu não gosto, não ouço. Mas assim, você vê na música popular brasileira, você tem Tolkien, você tem Vinícius, tem Tom Jobim, você tem os grupos de rock dos anos 80, você tem expoentes da música brasileira, assim, que os caras fazem sucesso mundialmente, entende? A bossa nova, que foi um ritmo criado no Brasil, é conhecida no mundo. Qual o ritmo quebecois que você conhece no mundo? Não existe, entende? Então não tem comparação. Por outro lado, aí o Brasil tem umas certas desvantagens. Questão de educação, questão de segurança, questão de economia, questão de saúde, questão de empregos. Então, assim, o Brasil é meio uma montanha russa, assim, né? Hoje tá bom, amanhã é um Deus nos acuda. No Quebec, ou no Canadá, de modo geral, é bem mais estável. Então, assim, você não tem muitos sustos, né? Você consegue se planejar, você consegue guardar dinheiro, você consegue viajar, você consegue aproveitar a vida, você tem teu tempo livre depois do trabalho, o suficiente para poder curtir tua família, etc. Então, tem essas desvantagens também. A questão, por exemplo, lógico, isso eu também via na Alemanha, essas mesmas vantagens e desvantagens, só que devido à globalização hoje, o que acontece? Eu tenho, vamos dizer assim, as vantagens de morar no Canadá, só que assim, quando eu falo de comida, o que eu posso fazer hoje? Eu vou num restaurante, num mercadinho que tem aqui perto, o cara tem produtos brasileiros. Então eu compro paçoquinha se quiser, compro aquele biscoito de polvilho, compro doce de leite brasileiro, compro farofa, compro feijão brasileiro, compro que mais guaraná que tem. Então, assim, a globalização permite hoje que quem está morando fora do Brasil tenha acesso às coisas boas do país que ela saiu, que é, no caso, o Brasil. Por exemplo, a gente tem um panetone aqui, Balduco. Panetone Balduco me custou $8. Lembre, não faça a conversão. Faça o valor absoluto. Um panetone Balduco de 750 gramas custa R$ 8 aí no Brasil? Eu duvido. Então, assim, você tem acesso a produtos bons, que eu gosto, e a um preço baixo. Então, assim, eu não preciso, para comer, eu faço feijoada aqui, tem uma menina brasileira aqui perto de casa, que ela faz tipo um kit feijoada. Cara, é uma delícia.
Ela é brasileira, ela faz cortes brasileiros. Você põe no feijão, tempera do jeito que você quer, pô, fica uma feijoada excelente. Então assim, não preciso voltar pro Brasil, não tenho saudades, vamos chamar assim, de comer a comida em si. Lógico, o ambiente é diferente, mas de comer a comida brasileira, eu posso comer aqui. Então isso que a globalização me permite. Músicas hoje em dia, antigamente, quando eu morava na Alemanha, era super difícil. Por quê? Ou você tinha que ter CD ou disco, ou você não tinha como ouvir música brasileira, ou fita ainda cassete, que tinha, de vez em quando minha família ou meus amigos me mandavam fita cassete gravada e etc. Mas senão você não tinha possibilidade. Hoje você pega, você escuta a rádio, você escuta a televisão brasileira, tipo, você pode transformar o teu apartamento num mini Brasil, entende? Você pode ter só comida brasileira, você pode só escutar programação brasileira de rádio, televisão, o que for. E não precisa ter canal aberto só, canais fechados, etc. Você tem acesso. Então, assim, tudo isso facilita, lógico, a vida de quem está morando fora. Porque, eu não tenho tanta saudade de ver programa porque eu assisto todo dia, vamos chamar, o jornal. Eu como todo dia uma comida brasileira, porque eu faço, de repente, alguma coisa brasileira. E assim por diante. Então, isso ameniza muito. Mas antigamente era mais difícil, lógico. Como eu falei, questão de família e amigos, aí realmente é complicado. Se você quiser vê-los, lógico, ainda hoje ainda é mais fácil do que quando eu estava na Alemanha. Hoje você tem Skype, WhatsApp, Messenger, você faz o que você quiser praticamente ao vivo. Você não pode abraçar e tal, mas você está vendo as pessoas ao vivo. Então essas são as vantagens e desvantagens que eu sinto com relação a morar fora do Brasil. Outra coisa, lógico, que tem bastante influência é o clima. O Canadá é um país de clima muito frio, né? Ele não está situado, eu não lembro mais as faixas de clima, mas se eu não me engano não é região temperada. Não lembro o nome do que tem a faixa mais acima. Enfim, é um clima muito frio durante a maior parte do ano, então óbvio que isso tem uma influência sobre a nossa convivência aqui, principalmente pela falta de luz durante boa parte do tempo, luz do sol, né, eu quero dizer. E, por exemplo, a gente ainda mora numa região bonita aqui, que tem vários lagos, vários rios e tal, mas a água é gélida sempre, sempre, não tem exceção. E você não tem praia. Para você chegar numa praia de água salgada, é muito longe. Então, assim, quando eu morava em Curitiba, se eu quisesse ver a praia, pelo menos, sentir o cheiro do mar, 100 km eu estava na praia. 200 km eu estava em Santa Catarina. Então, assim, é diferente. Isso me faz falta, ver o mar, tipo, estar em contato mais frequente com o mar. Mas, enfim, é uma região bonita também, tem vários lagos, vários rios, etc., como já mostrei em outros vídeos. Mas, obviamente, é uma grande diferença. Bom, com relação ao emprego, como eu já falei, o Brasil, infelizmente, é uma montanha-russa. Tipo, uma hora você está bem, outra hora você está no fundo do poço. Aqui a situação é bem mais estável, isso não quer dizer que você tenha uma estabilidade de emprego, vai depender muito de você, mas é bem mais tranquilo você se planejar, você consegue viver ou viver com menos estresse. Então era isso. Se você acha que faltou alguma coisa, tipo, Peter, fale sobre não sei o que, faltou falar sobre sei lá o que mais, são as coisas que eu lembrei, assim. Se vocês não concordam com o que eu falei, se vocês concordam, etc, etc, deixe nos comentários lá, me deem dicas aí para poder fazer outros vídeos, de repente, ou sugestões que vocês querem saber. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.